Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso diálogo cristológico da pós-graduação em Cristologia. Estamos aqui nos estúdios do Campus Connect da Uniensino, Universidade de Uniensino. Uniensino que é ensino, tecnologia e ciências. E estamos aqui com o pastor Jorge Schefferdecker. O pastor Jorge, ele é pedagogo, mestre em geografia da religião, com estudos, com pesquisas sobre as igrejas neopentecostais. Ele também é da pastoral na escola Martinus, professor de ensino religioso e o vice-presidente, segundo vice-presidente da Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, a Sintec. E o pastor Jorge está aqui conosco porque nós vamos continuar essa rodada de conversas cristológicas, diálogos cristológicos, trazendo as diferentes visões de quem é o Cristo. A cristologia estuda a figura histórica do Cristo, antropológica, sociológica, filosófica, teológica, do ponto de vista da Bíblia, mas também das diferentes tradições e organizações religiosas. No nosso último momento, estivemos com João Edson Alves, representando a Federação Espírita do Paraná, que nos falou o que é o Cristo para o Espiritismo. Agora, estamos aqui com uma igreja luterana, a primeira das igrejas reformadas da Reforma Protestante, que é a Igreja Luterana. Então, muito obrigado pela sua presença, pastor Jorge, meu grande amigo. E já de passando a palavra, primeira questão que nós queremos que o senhor converse aqui conosco, para todos os alunos que nos assistem, para início de conversa, o que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil? Boa tarde. Boa tarde, professor Eloy. Uma satisfação muito grande em poder conversar contigo sobre esse tema e é uma satisfação também estar participando aqui da Uni-Ensino. Então, Eloy, a Igreja Luterana é Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Esse é um nome que foi cunhado depois da Segunda Guerra, em 1947, por ali, é que a Igreja Luterana, no Brasil, ela se organizou enquanto uma igreja nacional. Até então, desde 1824, portanto, dos 201 anos atrás, as comunidades, ou melhor, os imigrantes alemães trouxeram na sua bagagem, como imigrantes, trouxeram a sua fé luterana da Europa, especialmente da Alemanha. E eles vieram para cá em 1824, as primeiras levas de imigrantes, e chegando aqui encontraram adversidades de toda ordem. E uma das adversidades era a impossibilidade de fazer cultos evangélicos. Então, o que os alemães luteranos fizeram? Eles construíram escolas e cemitérios. Em torno da escola e do cemitério, eles faziam as suas práticas religiosas. Mantinham o idioma alemão presente e se ajudavam mutuamente. Então, assim surgiram as primeiras comunidades luteranas no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Espírito Santo também. São as primeiras que surgiram, tá? Então, as comunidades eles eram autônomas na sua organização, mas eles tinham uns vínculos confessionais, certo? Então, a autonomia no funcionamento das comunidades,
mas uma certa ligação entre elas pelo vínculo confessional. E quem fazia a ligação? Os pastores que vieram para cá, os primeiros pastores eram alemães, certo? Então, esses pastores é que faziam a ligação teológica entre as comunidades. E por isso, professor Eloy, as comunidades evangélicas luteranas, elas estão entre o modelo paroquial e o modelo congregacional. O modelo paroquial é a maneira que a Igreja Católica se organiza enquanto instituição. Tá? O modelo congregacional são as outras igrejas protestantes, como batistas, presbiterianos. Tá? Os luteranos encontraram o caminho intermediário. Tem organizações, as comunidades são autônomas, juridicamente autônomas e um funcionamento autônomo, mas a gente responde teologicamente a uma organização nacional. E essa organização nacional, ela, na verdade, de fato, ela aconteceu em 1947, ali depois da Segunda Guerra, onde houve, então, uma iniciativa de organizar no Brasil todo a Igreja Luterana. Então, no início, o Brasil estava organizado em 4 regiões eclesiásticas que reuniam as comunidades, e hoje a Igreja Luterana, de confissão luterana, ela está organizada em 18 sínodos. Então, hoje, cada sínodo congrega um certo número de comunidades. E o senhor já foi pastor sinodal. Eu já fui pastor sinodal. O que significa ser um pastor sinodal? O pastor sinodal tem a função de cuidar da linha teológica das comunidades, né, para que elas sigam a vertente luterana, e cuidar também dos ministros, dos pastores e pastoras. Né? Então, é uma dupla função. O pastor sinodal tem a função de cuidar da teologia das comunidades e também cuidar de quem está trabalhando dioturnamente nas comunidades. Né? E o senhor disse, então, cuidar da teologia luterana. O que é ser luterano? Ser luterano, como é que eu posso dizer? Ele é o luterano é uma pessoa que tem a sua atenção voltada para as Sagradas Escrituras. Para os luteranos, as Sagradas Escrituras são a norma das normas, a Bíblia no todo, né? Então, ser luterano é ter os olhos fixos nas Sagradas Escrituras. É lá onde a gente vai buscar as orientações teológicas e o modo de funcionamento e de vivência comunitária. Eu estive numa palestra sua em que o padre Volney, um grande abraço, presidente da Sintec, padre Volney, dizia que para o católico a igreja surge quando Pedro recebe a chave de Jesus para fundar a igreja. Eles têm toda uma explicação sobre a origem da igreja. Então, tem os 7 sacramentos e a Bíblia é um dos elementos. E na sua palestra o senhor dizia, para o luterano, a igreja, não é que ela é menos importante, mas tudo começa com o texto sagrado. E aí a própria palavra eclésias, quer dizer, onde os homens se reúnem para conversar, é a igreja. Né? Mas o senhor dizia, poderia compartilhar conosco esse pensamento de que para o luterano a igreja, na verdade, começa com o texto sagrado. E por que evangélico? Hoje nós temos muitas igrejas evangélicas. Como o luterano é a primeira, vamos dizer assim,
usar a palavra revolução, mas a primeira reforma que aconteceu com Lutero, as 90 teses. Então, a primeira igreja reformada é a luterana. De lá para cá, tem várias outras que são reformadas, históricas. E aí as evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que foi o seu objeto da dissertação de mestrado, mas aí a gente coloca tudo numa mistura só, né? Os evangélicos. Então, duas questões. O que é ser evangélico e por que o luterano tem o fundamento na Bíblia e não na criação da própria igreja, por exemplo, ou lá com Lutero, as 90 teses, aquele momento histórico. Eu entendi. Professor Eloy, deixa eu fazer a seguinte colocação. Lutero foi um padre agostiniano, muito fiel à instituição católica. Como o atual Papa, né, agostiniano também. Isto, da mesma ordem religiosa. Então, o Lutero, e junto com outros reformadores que vieram antes de Lutero, nenhum deles tinha a intenção de criar uma igreja nova. E também Lutero não. Por isso que é reforma. Ele queria fazer uma reforma teológica na igreja. Então, os luteranos se sentem partes da vertente cristã, certo? Então, Lutero nunca deixou de ser católico. Ele foi convidado a se retirar do ramo católico. Tá? Ele chegou a ser excomungado, desculpa interromper. Ele foi excomungado, sim. Ele foi excomungado e ele foi... Então, Lutero, ele teve que se esconder para não ser assassinado, né? E nesse período de que ele estava protegido, ele então escreveu e traduziu a Bíblia e tal, né? Para o alemão. Então, a reforma da igreja não foi um movimento de separação. Depois houve uma separação, certo? E como consequência deste movimento de reforma. Por outras razões econômicas, políticas, né, da época da Idade Média. Né? Então, os luteranos, portanto, têm na sua origem e na sua teologia um forte apreço pela igreja como uma organização só. A gente fala em igreja invisível. Nós temos igrejas visíveis, que são as denominações, e cada vez mais denominações, certo? Mas a gente tem uma teologia que acredita que existe uma igreja só. A igreja de Jesus Cristo, certo? Que é composta por N denominações. Que é uma visão mais corpo de Cristo. Cristo é o cabeça de uma igreja invisível, onde tem cristãos em todas as denominações. Né? Então é isto que marca a confessionalidade luterana, porque nós temos nos documentos normativos que nós somos uma igreja apostólica, no sentido de dar continuidade aos ensinos apostólicos, né? Igual à Igreja Católica. A Igreja Católica diz, olha, a referência são os ensinos apostólicos, o que está escrito nos evangelhos, fundamentalmente, que foram cunhados pelos apóstolos. E então nós nos sentimos igreja apostólica. E evangélico? Evangélico é o seguinte, é porque na época da reforma houve uma controvérsia entre católicos e reformadores. A controvérsia é a seguinte: ou segue os escritos papais ou segue o evangelho.
Por isso que os evangélicos são apelidados de evangélicos. Tá? Porque na hora, no conflito, na hora da controvérsia, do conflito interno, sabe? Então uns ficaram, não, eu sou evangélico. E os católicos diziam, não, nós obedecemos também os escritos papais. As encíclicas papais. Exato. Mas os católicos nunca disseram que o evangelho não tem valor. Eles nunca abriram mão do evangelho. Não, nunca abriram mão. Mas é o evangelho mais as encíclicas papais. Exato. Já os evangélicos, que foram apelidados assim, estão baseados no evangelho. No evangelho. Por isso, evangélicos. Isso. É um apelido. E é injusto, porque os católicos também são evangélicos. Eles também levam a sério o que os apóstolos registraram das experiências com Jesus, né? É igual o crente, quando falam que o evangélico é chamado de crente. Uhum. E nós todos que trabalhamos numa instituição interreligiosa concordamos que qualquer um que tem fé em algo no sagrado, em Deus, é crente de alguma religiosidade, né? Esses são apelidos que ficam gravados na história e que se perde com o tempo. Então, os católicos, eles são tão evangélicos quanto os evangélicos. Bonito ouvir isso de um padre, desculpe, de um pastor. O pastor Jorge, sempre que eu estou com ele, aprendo muito. É uma enciclopédia. E ele tocou num ponto, para fechar esse primeiro bloco, Jesus é a cabeça da igreja. Tem muitas igrejas, protestante, católica, vi agora culto menonita, culto católico em árabe, ali na igreja do Portão, capital, Curitiba. Então tem muito, mas o pastor colocou, mas Jesus é a cabeça da igreja. E nós terminamos esse primeiro momento onde conversamos com o pastor Jorge Schefferdecker sobre o que é ser da igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Ele esclareceu para a gente muitos pontos e nós voltamos no próximo bloco para ele nos contar quem é o Cristo das Escrituras Sagradas para o luterano. Então, já voltamos com mais diálogos cristológicos aqui no estúdio do Campus Connect da Uniensino. Olá, voltamos aqui para o estúdio do Campus Connect da Uniensino. Estamos dialogando sobre cristologia. Nosso convidado, o pastor Jorge Schefferdecker, no primeiro bloco, esclareceu muitas questões sobre o que é ser luterano, evangélico luterano. E terminou o bloco ele nos dizendo que Jesus é a cabeça da igreja para os evangélicos no geral, que os católicos não deixam de ser evangélicos no sentido de ter o texto sagrado, a Bíblia, como seu livro e fundamento. Pastor Jorge, e como o luterano tem esse foco no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, e aí vamos pensar então no Novo Testamento, e aí o senhor pode nos dizer se tem alguma coisa do Antigo Testamento que a gente vê, e aí o senhor é especialista na área, os evangélicos neopentecostais trazem muitas questões do Antigo Testamento. A promessa, Deus é fiel, Davi, o povo de Israel, a terra prometida, que é muito próximo do judaísmo. Já no Novo Testamento, ali nós temos as diversas histórias contadas de Jesus, né, que foram trazidas pelos apóstolos a partir de Jesus. E a questão aqui é, quem é Jesus Cristo para o luterano, e aí nas Escrituras Sagradas, quem é nas Escrituras Sagradas Jesus Cristo para os luteranos, e como que vocês veem essa questão Antigo e Novo Testamento? Ok. Professor Eloy, eu vou começar do final. É o seguinte, para os evangélicos luteranos, Cristo tem uma dupla natureza, verdadeiramente Deus e verdadeiramente pessoa. É isto, dupla natureza. Ele foi Deus, ele é Deus e foi verdadeiramente pessoa humana. E é com essa dupla natureza que toda a teologia toda a teologia protestante, digamos assim, trabalha. É a teologia de Lutero, os escritos de Lutero
sempre tem esta tensão entre humano e divino. A pessoa é verdadeiramente pecadora e verdadeiramente santa, certo? Então, isso é importante para a teologia de Lutero e para os luteranos. Então, essa dupla natureza está presente. O Lutero consegue visualizar isso nos evangelhos, nas escrituras sagradas, e destaca esse aspecto, né? Então, por isso que Lutero, por exemplo, não tem dificuldade em escrever um livro todo sobre Maria, justamente porque ele trabalha a Mariologia a partir dessa dupla natureza. Esse Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, ele tem também um vínculo infinito. Jesus esteve presente, uma faceta da revelação de Deus. Deus se revela na criação, Deus se revela em Jesus Cristo e Deus se revela pelo Espírito Santo. Então, por isso, a Trindade também ela é muito presente na teologia luterana e protestante, tá? Ou seja, Jesus e o Espírito Santo presentes sempre com Deus, ou Deus se manifestando de maneira diferente, certo? E isto aparece muito, muito claramente nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João, onde Jesus se faz 7 auto-manifestações. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade. Ou no Evangelho de João também, capítulo 17, eu e o Pai somos um e queremos que todas as pessoas sejam um, que é uma formulação importante para o ecumenismo, né? Mas o Evangelho de João aparece muito claramente essa unidade entre Deus Criador e a revelação de Deus em Jesus Cristo. Esse é um dos pontos fundamentais da cristologia, e agora falando independente de ser protestante, reformada ou católica, a cristologia, que é parte da teologia sistemática, né? A sistemática é aquilo que ficou, o que é o dogma e o que não é, porque tiveram vários cismas, não só com Lutero, né? Mas vários momentos dentro da própria igreja, e aí aquilo que convencionou-se entender como cristianismo. Então tem uma teologia sistemática, uma disciplina da teologia é a sistemática. E dentro da teologia sistemática, a cristologia. E dentro da cristologia, um dos temas fulcrais, assim, que é um nó para se desatar, né? É justamente a natureza de Jesus Cristo. Homem, como o senhor colocou, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então são duas facetas. E ao mesmo tempo, Espírito Santo. Quer dizer, então ele é 3. Por isso, Santíssima Trindade. E nas 90 teses que Lutero fez sobre a Igreja Católica, e aí são amplas e variadas. Algumas, só para vocês lembrarem, claro que vocês conhecem, mas a cobrança de indulgências, que era cobrar para pagar os pecados, aquelas relíquias, o dedinho do santo isso, santo aquilo, vender, né, relíquias na porta das igrejas, isso para tocar nas mais polêmicas. Tem outras que são bastante profundas, ligadas mesmo ao âmago da teologia. A ideia de que o padre que rezava em latim, e só ele lia a Bíblia em latim, é que tinha essa autoridade perante a Escritura. Lutero não só traduz para o alemão, como diz que cada pessoa poderia, e o senhor me corrige se eu estiver me excedendo, a pessoa pode ela própria ler e ela própria ter esse contato, né, com o texto sagrado. Acho que foi a grande ação do Lutero que marcou, como o senhor colocou no primeiro bloco, né, a reforma, foi a tradução, porque depois do alemão veio o inglês, e aí possibilitou todas as outras reformas e essa expansão das igrejas, que aqui no Brasil nós acompanhamos, né, das igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles não costumam também se dizer pentecostal ou neopentecostal. São os outros que dizem a eles. Eles se dizem apenas, sou cristão, quer dizer, ele quer dizer que ele busca em Cristo. Mas a minha questão para o senhor é, nas 90 teses do Lutero,
ele toca nessa questão do Cristo com relação a alguma tensão ou algo que ele gostaria, que ele entendeu nos seus estudos ou até na sua iluminação, porque alguns vão dizer que não foi só estudo, também foi inspiração, né, divina. Uhum. Nas 90 teses, ele aborda a questão de Jesus Cristo, seja o histórico, seja o teológico. Nas 95 teses, não aparece tanto teologia, aparece mais as controvérsias com relação às indulgências. Das 95 teses, as principais estão relacionadas à indulgência, está relacionado também à questão portanto, da captação de recursos para construir a igreja de São Pedro em Roma. Essas coisas, eu não me lembro que tenha alguma coisa sobre Cristo propriamente dito nas 95 teses. Vou ficar te devendo isso. Não, mas eu acho que o senhor já tocou no ponto. As teses, 95, a gente fala que é 90, mas 95, tem um foco que é essa parte administrativa. Eu acho que o que mais incomodava ele, o quanto que recebe de dinheiro do povo, o quanto que devolve de dinheiro para o povo, e como a igreja de Roma estava se organizando, a parte logística e a ideia de ser uma autoridade. A igreja é a autoridade perante o povo, né? Uhum. E aí isso muda, né, com Lutero. Muda porque Lutero não foi tanto as 95 teses que impactou. As 95 teses, assim, ó, na minha perspectiva, ela foi um gesto concreto, certo? No idioma alemão, onde todas as pessoas podiam ler, certo? Mas o que mais impactou a teologia do Lutero não foi tanto as 95 teses, mas os escritos que falavam a respeito da visão de mundo pregoado por Lutero, que é uma visão de mundo. A teologia dele diz que existe dois reinos, o reino de Deus e o reino do mundo, certo? Essa teologia dos dois reinos, isso impactou mais a teologia e o funcionamento da sociedade e a modernidade, tá? Porque Lutero diz assim, ó, a função da igreja é educar, evangelizar. Essa é a função da comunidade, da igreja cristã. Ao Estado, que não tinha esse nome, ao Estado cabe o poder de polícia. E a guerra cabe ao Estado, e não cabe à igreja fazer batalha contra os turcos, os Infiéis, os pagãos. Matar as bruxas, essas coisas, isso é um Estado que tem que se preocupar com a organização da sociedade. Caramba, então, assim, o senhor falando e eu aqui vendo nossos estudos sobre Estado laico, o surgimento da laicidade, que é a ideia de que existem as questões que são do Estado e as questões que são da igreja, o temporal e o secular. Então, quer dizer, as críticas do Lutero são muito mais profundas do que eu imaginava, como um leitor leigo ou superficial. Não é só o dedinho do santo que é vendido, quer dizer, essas questões econômicas ele criticou, mas inclusive, a atuação da igreja, onde a igreja, a divisão entre política e religião. Exatamente. Começou com a reforma proposta por Lutero. Lutero escreveu livros sobre isso. E a nossa democracia republicana se funda na divisão entre Estado e religião. E aí, por isso que ele foi excomungado, né? Os que foram excomungados na história, vários deles tocavam nesse ponto que é o poder da igreja. O poder secular da igreja e não apenas o poder temporal, né? Essa divisão temporal e secular, as coisas do mundo, como o pastor colocou, e as coisas de Deus, divididas. E Lutero foi muito ousado, né? Imagina, naquela época, me parece até um pouco irônico entender que muitas igrejas, não estou generalizando, evangélicas, hoje vão no sentido contrário. São protestantes evangélicas, mas querem fundir o poder político com o poder religioso,
e vendem e comercializam e criam o que Jesus, com todo respeito à religião de todo mundo, mas estão fazendo aquilo que Jesus abominou, que eram os vendilhões da porta do templo. Primeira vez que, ou única vez que temos um texto bíblico dizendo de Jesus exaltado, com chicote na mão, virando mesas, foi quando estavam usando o templo, e aí era a sinagoga, porque nós teremos um rabino conosco aqui, ou o Isaac Baril, que é nosso amigo, que são do judaísmo, e dando um spoiler aqui de uma das nossas próximas entrevistas, porque nós conversamos antes, e ele já dizendo para os judeus, quando eu falei para ele, estamos convidando vários colegas nossos aqui da Sintec, líderes religiosos, expliquei a cristologia, ele me ouviu e falei, o João Edson do Espiritismo disse que Jesus não é Deus, o pastor tem Jesus, Deus e homem. Daí ele falou, para nós Jesus é um judeu, tipo, ele como judeu, Jesus é um judeu. E era um rabino, e falava na sinagoga. E assim como Lutero, que não queria criar uma igreja, queria reformar, Jesus não queria criar uma igreja. Ele disse, não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Confirmar. Confirmar. E aí o Senhor nos traz aqui, então, que Lutero foi numa questão visceral da igreja. Sim. Que é porque a igreja coroava o rei. Exceto Napoleão, que ele mesmo se coroou, mas o poder político tinha a ver com o poder divino, era um direito divino. Então vamos separar as coisas da igreja e as coisas do Estado. E aí, então, uma reforma tornou-se quase que inevitável, né? Exato, porque o Lutero foi apoiado por pessoas que queriam diminuir o poder da Igreja Católica. Tá? Por isso que a reforma luterana, protestante, aconteceu, porque tinham interesses econômicos que disseram, nós vamos com Lutero, porque aí o papado, a Igreja Católica, o poder da Igreja é diminuído, né? Então as coisas se juntou ali a interesses econômicos, os burgueses da cidade, os artesãos dos burgos, né? Que estavam querendo desenvolver as suas... Ganhar lucro, que para a Igreja Católica era o pecado da usura. Que é colocar juro, que é cobrar a mais-valia, um preço em cima do preço. Eles eram comerciantes. A Igreja Católica não está servindo mais para a gente, porque proíbe o lucro. Eles têm lucro, mas a gente não pode ter. E aí está vindo esse Lutero que está dizendo assim, não, trabalhe e ganhe dinheiro, e trabalhar e ganhar dinheiro tem a ver com a graça de Deus. E aí não é ainda a teologia da prosperidade, mas é o que o Max Weber, outro alemão, na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, vai dizer, o protestantismo surge e o capitalismo e o neoliberalismo estão falando a mesma língua. E aí a Igreja Católica não tinha, os interesses não batiam. Sim. Eram conflitantes. Então interessava para uma nova classe social, a burguesia, que surgia no fim da Idade Média ali, comerciantes, não eram nobres, não eram do clero, da igreja, mas não eram vassalo. Também não era o trabalhador ali que empresta a terra do senhor feudal. E ele surge com uma nova classe, precisava de uma nova religião. A Alemanha, um dos estados tardios, desses estados modernos que foram surgindo, também precisava não se submeter à autoridade clerical do Papa. Pastor Jorge trazendo para a gente aqui nuances e profundezas da reforma protestante que ajuda a gente a entender, de fato, quem é o Cristo aqui no nosso estudo de Cristologia, porque a gente acaba percebendo que o Cristo é o mesmo, a doutrina é a mesma, o fundamento é o mesmo. O que houve de divisão foi política, foi econômica, política, de Estado, de igreja, não mudando, Cristo continua para uma ou para outra igreja sendo o mesmo. E aí, no próximo bloco, a gente volta aqui com o pastor Jorge para o ápex da nossa entrevista, que é justamente quem é Jesus Cristo. Então, fazemos um break e já voltamos aqui no estúdio do Campus Connect com a nossa aula de Cristologia, Diálogos Cristológicos. Voltamos aqui no estúdio do Campus Connect e estamos com o pastor Jorge Schefferdecker, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que nos falou no primeiro bloco que é ser luterano. No segundo bloco, falamos de Jesus nas Escrituras.
E aí, aqui no intervalo, ele estava colocando para a gente questões bem importantes relacionadas ao luteranismo, relacionadas ao momento histórico, político que estava acontecendo naquele momento e que houve interesses, mas uma coisa que ele nos trouxe, que houveram vários reformadores, John Malls e outros, mas Lutero tinha uma coisa histórica que o senhor nos contava aqui, quem que era o vizinho de Lutero que possibilitou que ele se transformasse tão, vamos falar assim, popular, diferente de outros reformadores que a gente nem conhece? Bem, as condições políticas e econômicas favoreceram a reforma. Mas tem um fator que foi preponderante para a divulgação dos escritos de Lutero, que foi a imprensa com Gutenberg. Gutenberg, que era vizinho de casa, vizinho literalmente de Lutero. Então, tudo que Lutero escrevia, ele praticamente passava. Esticava o braço na janela. O Exatamente. Gutenberg, que foi, para quem não sabe, o Gutenberg foi o criador da prensa moderna. Uhum. Na China já existia algo, mas eram carimbos, pictogramas. O Gutenberg criou a prensa como conhecemos, o jornal. E aí o Lutero era vizinho de janela do Gutenberg. Exatamente. Então, os dois, então, os escritos do Lutero foram multiplicados, foram espalhados pela Europa toda e todo mundo, então, podia ler em alemão, inclusive, né? Inclusive os textos da tradução da Bíblia, que também é um marco importante da reforma. Os outros reformadores não traduziram a Bíblia, mas como Lutero, na sua capacidade intelectual, ele teve as condições também de juntar o latim, a Vulgata, no caso, o texto hebraico, o texto grego, e na comparação dos textos ele conseguiu, ele fez a tradução para o alemão, né? Então o Lutero e o Gutenberg colocaram na mão de religiosos, especialmente de religiosos, porque até onde eu sei, pouca gente sabia ler. Então, quem sabia ler eram religiosos. Então, esses escritos e a própria Bíblia em alemão estava na mão de muitas pessoas. Me ocorreu agora, a primeira Bíblia traduzida e impressa em alemão foi o Gutenberg Foi, que imprimiu? foi. Eu não saberia te dizer se foi toda ela completa, tá? Mas teve a mão do Mas teve a Gutenberg. mão do Gutenberg, sim. Eu vi uma edição alemã muito antiga. Então, é Gutenberg, puxa vida, uma parte interessante. Bom, estamos aqui falando de cristologia, tentando entender a visão de Cristo no olhar dos alemães. Agora que compreendemos esse aspecto político, social, que é muito próprio da filosofia alemã. A filosofia e a teologia alemã tem muito isso de explicar, que a gente chama de hermenêutica. A antiga exegese, que era entender a Bíblia no seu contexto, atualmente chama de hermenêutica, entender ela no contexto histórico, político. Pastor Jorge, quem é Jesus Cristo na visão luterana? Como eu já havia te falado, essa dupla natureza de Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, foi sacado da leitura, da exegese de Lutero. Tá? Então, Lutero leu e traduziu os evangelhos e Paulo. Quando ele chegou em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele traduziu, e quando ele chegou em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele deu um insight, abriu a mente dele. O justo viverá por fé. Quando ele traduziu isso do grego e também da Vulgata, ele disse: opa, aqui tem alguma coisa que é diferente, certo? E a fé na pessoa de Jesus Cristo, do Cristo crucificado, certo?
Então, aqui é central para a teologia do Lutero e para a teologia evangélica, digamos assim, tá? É essa compreensão de que a morte de Jesus Cristo na cruz, ela é suficiente para levar as pessoas à salvação eterna. Então, e aí tira as consequências. Eu não preciso mais pagar a indulgência, eu não preciso mais expiar os meus pecados. Os pecados estão expiados na morte de Jesus na cruz. E isso perpassa toda a teologia do apóstolo Paulo. Tá? Só que no apóstolo Paulo, a controvérsia era outra. Era a controvérsia entre cristãos, digamos, paulinos, que foram convertidos no trabalho missionário de Paulo, e os cristãos judaizantes. Existia uma controvérsia presente que aparece nas cartas paulinas. Tá? E os judaizantes diziam: nós seguimos a Jesus, mas para você ser salvo, você precisa seguir as leis judaicas. Certo? Então, esse era a controvérsia de Paulo, certo? Então, Paulo sempre, o apóstolo Paulo sempre destacou isso aqui. Eu participo, diz o apóstolo Paulo, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, eu sou coparticipante do sofrimento de Cristo, mas eu sou coparticipante da ressurreição. Então, isso é importante para os luteranos, viu, professor e prezados ouvintes. Essa questão de que a morte de Jesus, de que Jesus Cristo realmente morreu, que Deus morreu na cruz, isso é o centro da teologia do Paulo, é isto. E o centro da teologia, portanto, evangélica, deveria ser isso também, né? No sentido de que quem morreu na cruz foi Deus. Deus morreu na cruz. Porque senão, diz o apóstolo Paulo, se Cristo não morreu na cruz, é vã a nossa fé. Porque se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E ele também não foi assunto ao céu. Então, é muito para a teologia luterana e, por conseguinte, para as denominações evangélicas, a morte de Deus é importante, certo? Alguns diziam assim: quem morreu foi Jesus de Nazaré e a alma do Cristo não morreu. Não, o apóstolo Paulo diz: não, quem morreu foi Deus que morreu, que Deus se sacrificou ali. E depois o Deus Pai ressuscitou a Jesus. E dentro dessa controvérsia, aquela história dos críticos, principalmente os que se dizem ateus, Deus é tão bom que sacrificou o próprio filho por causa dos pecadores. Não, ele não sacrificou o próprio filho. Ele se sacrificou. Isso, exato. É interessante compreender isso, porque você falou dos judaísmos, que eram seguidores das passagens judaicas, e isso me parece muito neopentecostal, se apegar às passagens judaicas, e uma ideia que está em todos os evangélicos, que quer dizer, o que me salva não é apenas as minhas ações, o que me salva não é só a caridade, não é só, mas é a fé. E é a ideia da conversão do adulto, né? Pessoa adulta se batizar. Os luteranos batizam criança ou adulto? Por costume, criança. Porque lá na Idade Média a mortalidade infantil era muito grande. Então Lutero teve que se posicionar com relação a isso também.
E agora, Lutero, meu filho está morrendo por uma peste e ele não foi batizado, não vai para o Vai céu. pro limbo daí se não batizasse. Então tinha esse problema que Lutero disse, então nasceu, batiza. Mas ele nunca foi contrário e a nossa cultura protestante não é contrária ao batismo de adulto. Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, então ele pode se batizar um adolescente, jovem, adulto, como uma decisão própria. Naquele contexto histórico, então, nos diz o pastor Jorge, se batizava criança porque a mortalidade era muito grande. Uma pessoa com 20 anos já era adulta, já tinha filhos, com 30 já era avô, e mais que isso era ancião. Uhum. Né? Guerras, mortalidade. Então não dava para deixar como hoje as pessoas terem a possibilidade de se batizar já adultos. Interessante. Agora eu preciso dizer também para todos que o argumento teológico, eu falei desse argumento, digamos assim, contextual, né? Mas o argumento teológico do Paulo, do Lutero, é o seguinte: porque se Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, eu não preciso ter consciência disso. Eu eu sou salvo porque por vontade divina Pela graça. eu não preciso nem ter consciência disso. É graça, essa é a chave, né? Eu sou salvo pela graça de Deus e eu não preciso ter consciência. Eu vou ter consciência depois da minha vida adulta, né? Uhum. Então é por isso que teologicamente o Lutero argumenta assim: salvação é por graça e fé. Cabe a gente aceitar a graça e a igreja ensinar a fé. E assim Lutero argumentou e justificou, digamos assim, teologicamente, o batismo infantil. O senhor tocou aqui em vários pontos que, para a teologia, no geral, é a matéria da cristologia, que é a natureza de Jesus, né? Deus e homem ao mesmo tempo, que é a morte de Jesus, o princípio da morte do pecado original, porque daí conecta lá com a Gênese, né? Pecado original, ele teve que morrer por causa do pecado original, de que todos eram herdeiros. Então, já nascemos pecadores por conta do pecado original, independente. Ao mesmo tempo, já somos salvos pela graça, porque Jesus morreu em nosso nome. E aí se constrói toda essa reflexão do Jesus nazareno, Jesus histórico, mas ao mesmo tempo que transcende a Escritura, porque transcende no sentido de que ele é Deus também, né? E aí foge da compreensão humana. Nós queremos, antes de tudo, agradecer profundamente o pastor Jorge Schifferdecker, agradecer em nome de toda a família Uniensino, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, do qual o senhor é um dos membros, faz parte, agradeça seus pastores sinodais, quando vocês têm esses grandes encontros, onde se reúnem, em nome de toda a comunidade Uniensino, nossos estudantes aqui da Cristologia, que são estudantes variados, vindo de várias áreas, não apenas teólogos, mas tivemos nós lançamos a Cristologia, a pós-graduação, no dia da Paixão de Cristo, dia 19, sem ter uma ideia de mercado ainda e de público. E no primeiro dia já tínhamos 200 inscritos. Ficamos surpresos com essa busca. Então, parece-me que o povo brasileiro, que é conhecido como um povo religioso, não só religioso do ponto de vista da fé, mas também tem interesse em entender. Por isso que nós agradecemos. Foi uma aula. Sempre quando eu estou com o pastor Jorge nos nossos eventos feitos para professores de ensino religioso, que eu sou, que ele é, a gente sempre tem que ficar num limite de que o professor de ensino religioso vai trabalhar com crianças, do primeiro ao quinto do fundamental, do quinto ao sexto e sétimo. Então a gente sempre trabalha, eu não vou dizer superficial, mas no nível de ensino do professor que vai trabalhar com criança. Aqui na Cristologia a gente pode aprofundar, é gostoso, está sendo gostoso esse momento, que dá para absorver mais questões. Eu aprendi muito aqui, estava anotando e pensando, poxa, então, e isso esclarece muitas coisas do ponto de vista da Cristologia. Então, pastor Jorge, muito obrigado por aceitar ceder o seu tempo, seu conhecimento aqui para a comunidade Uniensino, e quero deixar aberto para o senhor falar um pouco do seu trabalho na Martinus, que é a escola luterana,
da Sintec, enfim, as suas considerações finais. O professor Eloy, muito obrigado. Também quero agradecer o convite. Uma satisfação muito grande sempre conversar contigo sobre esses temas que são centrais para a caminhada evangélica e cristã, né? O Colégio Martinos tem 75 anos, porém antes existia uma escola chamada alemã, Deutschschule, certo? E essa escola ela funcionou muito tempo. E depois, com a Segunda Guerra, as coisas foram se desconstruindo, tá? Então, depois da Segunda Guerra, foi refundada a escola chamada Martino, 76 anos agora, e temos duas unidades em Curitiba. Aqui no centro histórico ali, e também lá no bairro Portão. E a pastoral do Colégio Martinos, nós trabalhamos do ponto de vista interreligioso, embora o Martinos seja uma escola confessional, luterana, evangélica, luterana, cristã, nós trabalhamos conteúdos interreligiosos, seguindo as normas da ABNT, das normas do ensino religioso, né? E então é um grande desafio realmente traduzir os conteúdos religiosos para os jovens, crianças, e, e eu tenho trabalhado assim, tenho uma experiência que tem boa aceitação, mesmo de quem não é cristão, né, na igreja, no Colégio Martinos, as Sagradas Escrituras. Eu tenho sido bem sucedido contando histórias das Sagradas Escrituras, sempre explicando e fazendo a ponte com outras religiões, né, e dialogando com os alunos não cristãos, né. A maioria é cristã ali no colégio, a maioria dos, dos alunos são cristãos, né? Então eu vou trabalhando assim, tá? Com textos dos evangelhos, com textos paulinos, mas também com passagens de outros textos sagrados, né? Eu vou me equilibrando assim para ensinar valores cristãos e questões éticas também, coisas assim que são importantes para os jovens, né? Os jovens que estão em formação e que precisam de uma orientação clara, porque o que eles recebem de informação nas redes sociais e a gente não sabe o que eles estão consumindo nessas novas tecnologias. E a gente precisa ser muito pontual e objetivo e claro, né, com esses jovens. Né? Parabéns pelo trabalho, realmente palavras muito importantes. Na época desse grande número de informação em redes sociais, a gente tem visto coisas absurdas, e aí vocês fazendo esse enfrentamento aí, trabalhando a favor de certos valores caros à nossa civilização. Já que estamos aqui encerrando com o nosso convidado, o pastor Jorge Schefferdecker, que nos falou brilhantemente da Igreja Luterana, do Jesus para os evangélicos luteranos, um outro alemão que a gente sempre invoca nos nossos eventos, que escreveu o livro Ethos Verti, Valores Mundiais ou uma Ética Mundial, o Hans King, que escreveu que nunca vai haver paz entre as nações, paz no mundo, enquanto não houver paz entre as religiões. E nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo. Diálogo interreligioso me lembrou justamente que você falar da interreligiosidade. E eu estou trabalhando num texto que falei para o pastor Jorge que o diálogo interreligioso pode ser entendido do ponto de vista ético, político e ontológico. Ético é quando pessoas de diferentes religiões se permitem conversar informalmente, formalmente, sobre a sua religiosidade. Então, do ponto de vista ético, irmãos de diferentes religiões estão convivendo.
Do ponto de vista político, são as igrejas que se permitem o ecumenismo, o diálogo interreligioso. Pastor Jorge, quando faz palestras para a Sintec, ele fala em nome da igreja. Aqui ele está falando enquanto pastor, pesquisador, mas lá ele fala enquanto igreja, então é a dimensão política. As instituições que se permitem dialogar umas com as outras. E do ponto de vista ontológico, é o que fizemos aqui hoje, que vocês estão fazendo na pós-graduação. Quando, independente da sua vertente religiosa, você se permite entender o sagrado do outro. Muitas pessoas que não são luteranas, mas que se identificaram aqui com as suas palavras, são evangélicas, são católicas, são espíritas, são teólogos, e aí, do ponto de vista ontológico, é quando eu me permito entender o sagrado do outro, reconhecer a importância do sagrado do outro, e aí é que o Hans King nos trouxe brilhantemente a ideia de que a paz mundial depende da paz entre as religiões, e tudo começa pelo diálogo interreligioso, e aí, aqui, esse espaço dentro do Estúdio Campus Connect, da pós-graduação em Cristologia, estamos desenvolvendo aqui diálogos cristológicos. Falamos com o espírita, estamos aqui com o luterano, e só para provocar vocês aquela vontade de querer mais, teremos conosco representante do judaísmo, dos Hare Krishna, da fé Bahá'í, da Umbanda e também padre e outros religiosos falando conosco aqui do islamismo também, o sheik falando conosco, mas sempre com o viés. Quem é o Cristo no viés daquela religião, para irmos construindo a nossa epistemologia, ou seja, o conhecimento a respeito dessa figura, ao mesmo tempo humana, ao mesmo tempo divina, que aprendemos muito aqui com os vários representantes, mas a construção de um conhecimento sobre a cristologia. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Mais um momento de aprendizado e até o próximo Campus Connect aqui nos estúdios Uniensino.